Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série Minha Posição Bíblica. Amém, irmãos? Então, o tema de hoje, né, é um tema assim curioso, interessante, né, que diz: existe salmo pedindo o mal para as crianças? Então, peço que os irmãos se preparem, né, desde já, para nós podemos meditar a respeito desse assunto, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui no Salmo 137, versículo 9 diz assim: Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, irmãos, esse tipo de texto bíblico, onde nós vemos pessoas desejando mal dos inimigos, e até mesmo a ação de Deus trazendo males aos inimigos, é chamado de salmo imprecatório. Então, nesse tempo, ainda não se tinha uma visão total da revelação de Deus. Hoje, nós sabemos que Deus vai julgar os ímpios. Por quê? Porque nós temos uma camada maior de revelação. Mas na época do salmista, eles pensavam que a justiça de Deus ela seria vista no momento em que o ímpio cometia o pecado. Nós também temos que levar em conta que o livro de Salmos tem muita linguagem figurada, tem muitas hipérboles, né? É uma figura de linguagem que transmite exageros. Então, o Salmo 137, ele fala do exílio babilônico. Jerusalém tinha sido destruída e o povo foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Então, o Salmo 137, versículo 1 diz assim: Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, o povo de Israel, né, ele se apostatou. Por isso, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. O ambiente da Babilônia era tão ruim que, mesmo em apostasia, eles se lembravam de Sião. Os judeus, eles sentiam saudade da sua terra e do local de adoração nacional, o Templo de Jerusalém. Então, antes da invasão babilônica, muitos deles achavam impossível Deus permitir a destruição da sua casa, né? O magnífico templo construído por Salomão. Então, Deus explicou por meio de Jeremias, por meio de Ezequiel, de outros profetas, que ele abandonou a casa porque o povo havia abandonado o Senhor. E essa palavra que tem no versículo, choramos, né? Mostra que as emoções estão à flor da pele. A lembrança de Sião era uma coisa dolorosa para eles. Salmo 137, de 2 a 4, diz assim: Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Então, irmãos, os cativos, eles penduraram as suas harpas, né, seus instrumentos, claramente, né, ligados à adoração coletiva em Jerusalém, né? Por quê? Porque a Babilônia, ela não foi um lugar para o seu louvor nacional, né? Os babilônios, talvez por curiosidade, ou mesmo para se divertir com o sofrimento dos seus cativos, eles pediam para eles que cantassem os seus hinos. Então, os judeus, eles não conseguiram entender por que eles estavam longe da presença do Senhor, né? Então, consentir em cantar um cântico do templo sob tais condições pareceria aos israelitas como estar sendo infiel à sua amada cidade. Então, o cântico do Senhor, entoado para entretenimento de um povo estrangeiro, seria uma profanação. Aí o versículo 5 e 6 do Salmo 137 diz: Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém à minha alegria, a minha maior alegria. Então os cativos, eles pronunciam uma forma de maldição contra si, né? Se não forem fiéis a Jerusalém, eles seriam merecedores de severos castigos. O versículo diz assim, ó: Apegue-se, apegue-se minha língua ao meu paladar.
ou seja, significa perder a habilidade de falar. Então nós sabemos, irmãos, que o povo oriental, de uma forma geral, eles têm um amor pela terra de tal forma que nós ocidentais, né, nós não conseguimos entender. Então eles não amavam só a terra, né, mas a função que a terra exercia sobre a vida deles. Então para eles era um local sagrado. Ao versículo 7, né? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Então nós sabemos que os edomitas, né, eles eram descendentes de Esaú. Eles ocupavam um território ao sul de Israel, né? Edom se alinhou, né, com os inimigos de Israel. Os edomitas eles incentivaram os babilônicos a destruir Jerusalém. E os homens de Edom eles zombavam enquanto a cidade era queimada e arrasada. E os edomitas eles deveriam ter demonstrado misericórdia para com seus parentes de sangue. Versículo 8 diz: Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Então, irmãos, Israel, né, a gente tem que lembrar o seguinte: Israel estava num ambiente de batalha, né, onde, no caso, eles foram tomados como escravos. Então, muitos, eles não tinham a esperança de sair vivos de lá. Analisando esse contexto, nós percebemos que o desejo do povo com relação ao inimigo era legítimo. Né? Qual era o pensamento deles e também o do salmista? Se o inimigo morresse, o povo teria a oportunidade de viver novamente. Aí o versículo 9, né? Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, irmão, seguindo a linha do versículo anterior, nós temos a seguinte situação, né? O inimigo pode até morrer, mas e seus filhos, né? Eles representam uma ameaça futura. Por isso eles só teriam paz, né? O povo judeu só teria paz se todas as pessoas ligadas ao inimigo forem mortas. Então, irmãos, é importante entender aqui que estamos falando de um contexto de batalha e não um contexto comum do dia a dia, né? Onde isso não teria o menor cabimento. Nós sabemos que a Babilônia ela foi escolhida como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Judá. Contudo, né, os babilônicos eles foram longe demais, trataram os judeus com brutalidade. Então, irmãos, esse versículo 9 ele parece, né, contradizer a mensagem de amor e de compaixão mostrada em toda a Bíblia. Mas nós temos que entender que o livro de Salmos é um livro poético e a poesia, muitas vezes, ela expressa raiva, ela expressa desespero. Então, era um sentimento que os exilados estavam sentindo naquele momento. Então, esse salmo não é um comando divino para os pais matarem seus filhos. No Salmo 137, o salmista quer nos mostrar um quadro de tristeza, de angústia do povo de Israel na Babilônia. Então, irmãos, no Salmo, nós percebemos que eles estavam longe da sua pátria, né? E lá na Babilônia não havia mais louvor a Deus. Eles estavam longe de Jerusalém, né? Sofrendo em terra estranha. Então, este salmo não é de ação de graças, né? Não é um salmo de regozijo, e sim um salmo imprecatório. O que o povo deseja é que a justiça de Deus seja feita. Por causa do quê? Por causa da crueldade dos babilônicos. Então os judeus eles queriam que eles fossem castigados pelos seus crimes. E nós sabemos que mais tarde Deus usou o Império Medo-Persa, né, como instrumento de justiça e os babilônicos eles colheram aquilo que eles haviam plantado. Então, irmãos, esse Salmo 137 ele é a profecia em que Deus alertou a Babilônia de que ela seria tratada da mesma maneira como tratou Israel, sendo que não foi Israel que destruiu a Babilônia, né? Lá em Isaías 13, versículo 1 diz assim, ó: Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Isaías 13:16 diz: E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Então, essa foi a profecia de Isaías contra a Babilônia. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 137, especificamente o versículo 9, nós não devemos entender que o autor do Salmo
estava desejando que aquilo acontecesse. Ele estava simplesmente aguardando o cumprimento da profecia. O salmista ele sabia que o julgamento viria sobre a Babilônia. Só que o salmista ele expressou isso na linguagem comum da época. Como um bom poeta, o salmista ele procurou expressar o sentimento daquelas pessoas que estavam cativas na Babilônia. Então veja um outro exemplo, Salmos 58, versículo 10 e 11, que diz assim, ó: Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Então veja, que a linguagem dos Salmos é carregada de figuras, para demonstrar uma vitória plena sobre o mal, a fim de exaltar o nome de Deus. Então o salmista ele usa uma figura de uma guerra, onde o inimigo ele foi destruído totalmente. Então, irmãos, para entender bem o Salmo 137, 8 e 9, é preciso falar da Babilônia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós sabemos que foi rei da Babilônia, de 605 a 562 a.C. Ele era bem conhecido do povo judeu, pois antes de ser rei, ele derrotou o Neco do Egito em Carquemes, e em seguida ele assediou Jerusalém, deportando Daniel e seus amigos. Mais tarde, depois de capturar o rei de Judá e levá-lo para Babilônia, ele destrói a cidade de Jerusalém e o templo, levando todos os seus chefes para a Babilônia. Então a Babilônia, irmãos, ela aponta para o mal, Por causa desse protagonismo de Nabucodonosor, ele é odiado pelos fatos que sucederam ao povo de Israel. Foi criado então um ambiente de vingança, e este ambiente de vingança que é narrado aqui no Salmo 137. Então os críticos, eles costumam usar estes versículos como um ataque sobre a validade da Bíblia, Mas a Bíblia não está ensinando que é bom matar as crianças. Só porque está registrado que o salmista escreveu essa imprecação, não significa que ela foi aprovada por Deus. Então, irmãos, foram 70 anos de cativeiro, e o tratamento não era bom. Muitos nasceram no cativeiro e enfrentaram a morte no cativeiro sem nem ao menos saber o que é uma vida livre, né? Então Deus tinha alertado o seu povo por meio de seus profetas que isso iria acontecer, mas eles não ouviram a voz de alerta, né? Antes eles banqueteavam-se, em suas orgias e depravações, rejeitando o nome de Deus e as suas misericórdias e a graça de Deus. Então, irmãos, concluindo, concluindo aqui, o versículo 9 do Salmo 137 não está endossando a prática da ação em si. Então, o propósito maior é mostrar o papel do reino que conquistou a Babilônia como o executor da justiça, da sentença de Deus, E esse versículo não está incentivando, portanto, o ódio e a vingança pessoal. Amém, irmãos? Então, aqui a gente encerra o vídeo, Espero que os irmãos tenham compreendido, aqui o assunto. Caso os irmãos, tenham alguma dúvida, ou mesmo queiram acrescentar alguma coisa, ou queiram fazer um comentário a respeito do vídeo, os irmãos fiquem à vontade, para poder utilizar os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, Caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, E aguarde aí a postagem de mais vídeos de estudo da Palavra do Senhor. Amém? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.